A reforma trabalhista propõe novos modelos de contratação, trabalho intermitente, doméstico e também temporário. No programa em discussão de hoje, vamos debater o assunto com os advogados trabalhistas Júlio Conrado e Cíntia Lima. Sejam bem-vindos aqui à TV Alesp. Muito obrigado, Priscila. Bom, vamos começar primeiro explicando direitinho o que são então esses novos trabalhos. O trabalho intermitente, o que é, doutor? O trabalho intermitente é uma figura que foi formalizada e disciplinada agora com a reforma trabalhista de 17, no sentido de possibilitar e regularizar aquele trabalho que se chamava o bico, que as pessoas tinham um trabalho eventual e totalmente sem nenhum tipo de suporte formal e legal. E a legislação, atendendo a um clamor da sociedade, disponibilizou isso na reforma e prevê agora regras para que haja esse tipo de contratação. Uhum. Como que funciona hoje, doutora? Tem então um contrato, isso vai para a carteira, principalmente esse trabalho intermitente? Sim. Eu costumo dizer que foi uma coisa boa da reforma, né? Foi assim algo que acrescentou, que realmente precisava ser regularizado, o tal bico, né? Uhum. Porque aquele garçom que só prestava serviço para um restaurante aos fim de semana, ele tinha que eventualmente todos os sábados, e aí tinha aquele valor que ele poderia contar, a empresa já esperava ele já esperava, e o que difere agora? Agora vai ter sim a carteira registrada, agora ele vai ter os seus direitos garantidos como férias, como o recolhimento do seu FGTS, INSS, então agora será formal. Esse modelo, na verdade, ele já existia também, né? Nós, assim, não é que nós copiamos, é que nós vemos mais experiência sobre esse tipo de contrato na Europa, que acontece muito. Então, é um contrato que em outros países já existia e que agora, com essa legislação, acabou aderindo. Uhum. Mas aí a empresa, ela tem então que pagar, por exemplo, depositar no fundo de garantia, então ela também vai ter mais custos com este novo trabalhador, é isso? Basicamente, ela já tinha, era só apenas fechava os olhos para essa situação. Uhum. Todos os direitos e benefícios previstos na legislação trabalhista para o trabalhador com vínculo empregatício convencional, aquele que presta o serviço de forma continuada, é assegurado também ao trabalhador na modalidade intermitente. Uhum. Mas no caso, esse trabalhador, ele quando faz ali um acordo, então, por exemplo, o entregador de pizza, ele vai já conversar com o empregador, ele vai exigir esse contrato, como que funciona? Como que vai fazer? Assim, ele pode, assim, na verdade, assim, a lei, o dono da pizzaria, no caso, ele não pode amanhã dizer que não cumpriu tal situação porque ele não sabia da lei. Tá. Se aquela pessoa, vai ser 2 contratos, pode ser, ou um contrato de vínculo, se ele vai todos os dias, com habitualidade, com onerosidade, ele vai ter o vínculo e não precisa ele pedir para a empresa registrar, né? A empresa tem o dever de registrar. Ou no caso, ele pode sim, no caso do contrato intermitente, no caso, ele pode sim pedir, ou eles entrarem no acordo, que esse caso eu vejo como um outro vínculo, sim. Né? Uma coisa interessante que a gente pode dizer nesse tipo de contrato, que existe algumas normas no sentido de em chamar a pessoa para trabalhar, porque a empresa tem que chamar 3 dias antes da data do serviço, né? E o funcionário, no caso, ele pode aceitar ou não, entendeu? Outra coisa importante também, o período que ele ficar sem trabalhar não vai caracterizar que ele está esperando, ele está sob aviso. Isso é importante porque futuramente ele pode deixar de trabalhar para aquela empresa e pedir, olha, eu não trabalhei aqueles dias, mas eu estava esperando, eu estava sob aviso, esperando que a empresa me contratasse. E aí, na Justiça do Trabalho, requerer o pagamento daqueles dias que ele ficou à disposição da empresa. Então, a lei é muito clara no sentido de que ele será um funcionário da empresa, a empresa tem que chamar ele de uma forma formal, ele pode aceitar ou não, e os dias que ele não estiver trabalhando para a empresa, ele pode ter outros contratos, ele não vai estar, no caso, sobre aviso, para que amanhã a empresa também não tenha aí uma onerosidade no seu caixa, no sentido de uma futura reclamação trabalhista.
E o desligamento dessa pessoa, como funciona? Da mesma forma que o trabalhador com vínculo convencional, existe a rescisão e o pagamento das verbas da mesma maneira. A diferença é que vão ser pagos apenas e tão somente as verbas correspondentes ao período que efetivamente foi prestado o serviço. O exemplo que a doutora disponibilizou da empresa de motoboy é muito próprio e muito elucidativo. Eu vou te dizer por quê. Existiu uma grande quantidade de demandas na Justiça do Trabalho dessas empresas de delivery, empresas de transporte de pequenas mercadorias. Porque o que acontecia? Por conta da onerosidade da carga tributária, o empregador, o pequeno empreendedor, preferia arriscar, fazer uma roleta russa e apalavrar a contratação desse trabalhador, combinar lá. É muito comum dentro desse segmento estabelecer-se um valor de diária, paga-se essa diária ao final da prestação e ponto final. Agora, para ambas as partes, a legislação traz uma segurança de evitar-se aí uma eventual discussão na Justiça do Trabalho. Isso porque essa contratação, como a doutora colocou, a empresa tem que convidar, vamos dizer assim, convocar o trabalhador com uma antecedência de 3 dias e o trabalhador responder em 24 horas, sendo possível uma eventual denegação do trabalho. Ele pode recusar sem caracterizar nenhum tipo de insubordinação. Muitos podem pensar, puxa, mas ele está recusando um trabalho, ele está insubordinando a uma ordem. Não existe esse vínculo. Então, ele pode simplesmente recusar esse trabalho por conta de um eventual outro trabalho. E daí, pelo que eu entendi, então a pessoa está ali, ela está registrada por aquela empresa, mas ela pode prestar serviço para outras empresas e ter o mesmo vínculo ali na carteira assinada ou não? Sim. Bem, na verdade, assim, qualquer pessoa física ou trabalhador, ele pode ter outros registros. Isso é uma dúvida muito comum. Às vezes, os trabalhadores entram em contato comigo que eu trabalho 12 por 36, por exemplo. Pessoas querem, às vezes, colocar um outro serviço, porque tem aquele período disponível para trabalhar. Aí fala assim, doutora, mas assim, como que eu faço? Ou eu já vai para outra empresa com medo, mas eu trabalho, a minha carteira já está registrada, não tem problema nenhum. A carteira de trabalho, o que a pessoa só tem que fazer é administrar o tempo, para ela não se prejudicar, porque existe uma obrigação no contrato de trabalho, tanto da empresa para com o funcionário, tanto do funcionário para com a empresa. E existem obrigações do funcionário também, que ele pode ser demitido por justa causa e pode ser oneroso para ele de uma certa forma. Então, assim, é bom deixar claro para os trabalhadores que a carteira de trabalho ela pode ser assinada. Você pode trabalhar para duas empresas no momento. Eu trabalho para 2 empresas há 2 anos. Está conseguindo levar? Ok, não tem problema nenhum ter 2 registros na empresa. E tem uma carga horária fechada? Então, por exemplo, no caso do motoboy, entregador de comida, ele tem um período mínimo de trabalho, ele é pago pelas horas que ele trabalhou ou ele já foi contratado por determinadas horas, ele tem que ser contratado por determinadas horas? Como que funciona? Isso é de livre estipulação das partes que estão avançando o contrato de trabalho. Sendo de comum acordo entre empregado e empregador, isso pode ser ajustado de uma forma em termos de horas, de semanas, de dias. E a carga horária, é bom deixar claro, ela, tal e qual o trabalhador com vínculo, ela não pode exceder a 8ª hora e 44 horas semanais, sob pena de estar se incidindo no pagamento de horas extras, tal e qual o vínculo convencional. Muito embora, às vezes, a gente tenha a ideia de que é o trabalhador intermitente, o sujeito vai trabalhar o quanto for necessário e vai receber apenas e tão somente pelas horas, esse entendimento não é verdadeiro e a gente tem verificado na justiça que o judiciário entende que a partir da 8ª hora diária e a partir da 44ª está sendo configurado uma sobrejornada. E esse trabalhador intermitente, ele tem algum benefício? Por exemplo, trabalhou 8 ou 9 horas, ter período de almoço, por exemplo? Como que funciona isso? Sim.
Para o trabalhador intermitente é garantido todos os direitos para um trabalhador comum. Ele tem repouso, né, no caso, assim, até em verbas, né, ele vai ter os seus direitos de 13º, férias, e tanto ele está trabalhando, ele também tem direito ao intervalo de almoço, né, e descanso, ou janta, o que for. Então, todo o direito que é reservado para um trabalhador comum, diário da empresa, também é para ele. Se a empresa for grande e nessa empresa tiver ambulatório, tiver refeitório, ele vai ter acesso a todos esses ambientes. Ele não pode ser privado a esses acessos. Ele será um trabalhador comum. A diferença dele é que a necessidade da empresa, no caso para com esse trabalhador, não é a mesma para que ele trabalhe todos os dias. Então, ele é contratado para suprir uma necessidade da empresa, mas ele é um trabalhador comum como os outros. E como se calcula férias nesse tipo de caso? Suponhamos que ele trabalhe só aos fins de semana. Sim, vai calcular, no caso, se vamos fazer uma conta redonda, né? R$100 por fim de semana, vai dar R$400 no mês. Então, ele vai todo o ano todo ele trabalhou, vai somar e vai dar as férias mais ou menos que ele tem para receber, mais 1/3, inclusive. Mas ele chega a se afastar do trabalho? Sim, ou não? tem direito a se afastar, sim. Por 30 dias? Por 30 dias. Todos os direitos que são concedidos e previstos em legislação para o trabalhador com vínculo é estendido tanto ao trabalhador intermitente quanto ao trabalhador temporário e ao terceirizado a mesma coisa. Todos os direitos e benefícios previstos em convenção coletiva da categoria que ele pertence, que a empresa que ele presta serviço tem os trabalhadores com vínculo pertencendo. O valor do recolhimento do fundo de garantia é o igual? mesmo, É o mesmo, 8%, porcentagem. sim. Ok, vamos falar um pouquinho então agora do trabalho doméstico, né? Vamos explicar direitinho o que é esse, senão daqui a pouco as donas de casa que teriam até direito, sim, né, de receber ali um benefício, né, por tanto que trabalham, mas vamos explicar direitinho o que é o doméstico. Não pode virar moda pro marido, né, senão... Não é o marido que tem que pagar a conta. Então, o empregador doméstico é aquela pessoa física que trabalha para outra pessoa física, para uma família. Pode ser também uma pessoa que mora sozinha ou no âmbito familiar, né? Esse trabalho, onde ela exerce o trabalho dela, não pode ter fim lucrativo, certo? E o que é um empregado doméstico? O empregado doméstico é a babá, é um motorista, é um enfermeiro, toda aquela pessoa que trabalha no seio, na família, dentro de uma casa residencial, no caso, né? E aí ela vai ter hoje, com o acréscimo assim, das leis, com a evolução da lei, hoje esse empregado doméstico ele tem alguns direitos garantidos, que foi ganhando ao decorrer do tempo. Quais são esses direitos que os domésticos têm? Ele tem a legislação que estabelece toda e normatiza a questão do empregado doméstico é de 2015, e ele prevê o direito ao 13º, o fundo de garantia, as férias, o fundo de garantia, eu já falei, o seguro-desemprego, ou seja, ele deixou de ser um trabalhador quase que em regime de escravidão e desprestigiado para ser um cidadão como outro trabalhador qualquer pertencente à sociedade, com todos os direitos que essas outras categorias têm de direito. Com a emenda de 2012, se não me engano, a 66, foi acrescentado ao empregador doméstico que antes ele não tinha controle de ponto, não tinha hora extra, até porque é uma jornada bem difícil, né? Porque ele está dentro da casa, da família, às vezes tem período que não trabalha, tem um período, muitas vezes as pessoas moram, né? Então, realmente, quando existe uma ação que o juiz tem que ver e aplicar uma lei, assim, é bastante difícil, porque requer muito vínculo, intimidade, enfim. Antes de 2012, o empregado doméstico não tinha controle de jornada. O que quer dizer isso? Hoje, o trabalhador doméstico, ele tem direito à hora extra. Ele tem direito adicional noturno. Então, aquela enfermeira que entra das 7
às 7, no caso, depois das 22 horas ela vai ter que receber adicional noturno. Então, foram acrescentados aí mais alguns direitos a eles, né? E antes também não era, no caso, antes de 2012, não era obrigatório o recolhimento do FGTS e o INSS. Agora, hoje, existe a obrigatoriedade, no caso. Essa lei de 2012, né? Então, a gente já conhece um pouquinho, teve um impacto positivo e um pouco negativo nessa parte dos domésticos, mas houve diferença especificamente dessa com a reforma trabalhista de 2017? Sim. O que hoje, mudou? por exemplo, nesse âmbito aí, por exemplo, que eu, principalmente em cuidadores, né, enfermeira ou fisioterapeuta que trabalha para uma pessoa física no lar, assim, né, hoje eles podem ter o contrato de 12 por 36, que vai ser regularizar, aliás, que já é regularizado, que eles podem fazer um acordo entre eles, não precisa, assim, pode fazer um contrato registrado bonitinho, que aquele contrato vai valer. Então, existe, sim, a aplicação hoje da norma trabalhista, que é mais abrangente, ela, sim, ela também abrange a do doméstico. Vamos falar um pouquinho, então, do temporário? Mudou alguma coisa no temporário? Muito. O quê? Basicamente tudo, porque é outra categoria, modalidade de contrato de trabalho que padecia de uma formalização maior. Por quê? O que se via antigamente? Aquele comerciante que, por conta de uma demanda de datas, por exemplo, Dia das Mães, Natal, ele tinha um aumento na demanda e ele necessitava de mais gente para trabalhar. O que ele fazia? Colocava uma plaquinha lá e contrata-se funcionário. Hoje, a legislação, com a reforma de 17, colocou algum tipo de impeditivo nesse procedimento. O que é necessário hoje? Hoje, para se contratar esse mesmo funcionário, você precisa, inicialmente, fazer uso de uma empresa fornecedora de mão de obra regularmente credenciada no Ministério do Trabalho, que vai fazer essa intermediação e essa disponibilização a você do trabalhador. Há de se ter um contrato formal e escrito, que eu reputo muito importante, porque traz uma segurança não só para o trabalhador, como para a empresa da mesma forma. Porque você cogite-se de um trabalhador sofrer um acidente, por exemplo, que garantia, seria uma responsabilidade muito grande para o empresário assumir o ônus aí de um eventual acidente no caso de um trabalhador sem registro ou contratado de forma precária. E essa formalização veio resolver essa situação por conta desse contrato de trabalho que estende o direito, todos os direitos do trabalhador com vínculo ao trabalhador temporário, garantindo as duas partes de qualquer problema mais grave. Nessas três modalidades, então, intermitente, doméstico e temporário, em que situação o empregado ele tem direito de buscar na justiça alguma reparação? Existe algum momento aí, alguma brecha em que o trabalhador, o empresário acaba não fazendo, de repente, um registro corretamente, ou ele passou de horas? Tem alguma lacuna aí? Na realidade, isso é um direito constitucional, o direito de livre acesso ao judiciário. Qualquer trabalhador, qualquer cidadão que se sentir lesado ou desamparado em termos de cumprimento de qualquer legislação trabalhista, no caso que nós estamos discutindo aqui, ele tem o direito de procurar a tutela jurisdicional, procurar a Justiça do Trabalho para solucionar esse problema e que seja para que seja aplicada a lei ao caso concreto dele. Em todos os casos, o sindicato, eles estão ligados ao sindicato e até às convenções dos sindicatos? Então, por exemplo, abono... Hoje, por conta da reforma também, o sindicato perdeu um pouco daquela, vamos dizer, daquela pujança anterior à reforma de 17. O trabalhador não tem a necessidade direta de se socorrer do sindicato para buscar esse direito, essa tutela na Justiça do Trabalho. Ele pode até, ele mesmo, sem advogado, buscar a apreciação do direito pelo juiz e a aplicação da lei.
sem mesmo um advogado. O próprio judiciário vai fornecer essa assessoria e vai coordenar esse processo para o trabalhador. Uhum. No caso, assim, é bom deixar claro, pelo que eu entendi, do que você quis dizer, no caso, assim, o trabalhador intermitente ou doméstico ou qualquer outro tipo de trabalhador, ele sempre vai estar assim amparado, sempre vai existir um sindicato, existe hoje um sindicato representando a categoria, sim. Sim. O sindicato pode ter perdido um pouco a sua força no sentido assim financeiro, agora ele vai ter que mostrar cada vez mais para o trabalhador que vale a pena ele ser filiado, ele contribuir com aquele sindicato que eles vão dar assessoria. Né? Então, sim, cada categoria de trabalho tem sim o seu sindicato que vai representá-los. Para cada função, existe um piso, um salário já pré-determinado ou não? Ali é um acordo entre empregador e empregado? É bom deixar claro, é muito importante isso que você está dizendo, porque assim, muitas pessoas falam assim, mas a reforma trabalhista veio acabar com muitos direitos. Assim, existem direitos que são constitucional, que eles não são negociáveis. Uma delas é o salário mínimo, é o piso da categoria. Então, não posso, embora eu possa, o empregado e a empresa, no caso, eles podem sim fazer um contrato, entre eles combinar alguns ajustes entre eles, mas assim, o que não pode mexer, falar assim, então meu salário, que o piso seja de R$1.000, então vou receber 800. As férias eu posso gozar 30 dias, mas vamos negociar aqui, você não tira 30 dias, você tira 20. Isso é inegociável. Férias, 13º, valor de salário, não é negociável. Qualquer empresa pode contratar nesse regime, então, intermitente, doméstico e temporário, ou tem alguma categoria específica? O trabalhador temporário, em teoria, qualquer empresa pode, desde que ela comprove a necessidade efetiva, seja por ausência de pessoal em determinado momento da sua produção, ou por sazonalidade. Voltamos lá à questão do Natal, do Ano Novo, do Dia das Mães, um aumento da demanda nesses períodos justifica, isso tem que ficar consignado no contrato feito com a empresa fornecedora de funcionário, da motivação, e ele vai efetuar essa contratação. Esse é um pré-requisito que não se pode abrir mão, no caso do trabalhador temporário. Para a terceirização, você pode também, de acordo com a reforma de 17 e a lei de terceirização, hoje você pode terceirizar não só mais a atividade, a atividade secundária, mas inclusive até a sua atividade fim. Toda e qualquer atividade que a empresa exerça, ela pode lançar mão de trabalhador terceirizado. E isso pode ser feito a qualquer momento. E não existe, vamos dizer assim, amarras como o trabalhador temporário, que tem esse condicionante. E o trabalho intermitente, da mesma forma, também a empresa pode optar por esse tipo de contratação. Uma observação é que o trabalhador doméstico, ele não vai ser contratado pela empresa, ele é contratado pela pessoa física. Né? No caso, vai trabalhar numa residência, em algum lugar que não tenha fim lucrativo. Essas normas, elas seguem também as empresas terceirizadas, né? Porque a gente está falando das empresas que já contratam diretamente, mas e as terceirizadas que ainda vão prestar um serviço? Isso aí é uma situação que é bom deixar claro. Todo e qualquer benefício que o trabalhador da empresa lá, que vai contratar a empresa terceirizada, dispõe de benefício de convenção coletiva ou coisa que o valha, tem que ser necessariamente estendido a esse trabalhador terceirizado, a esse trabalhador temporário e a esse trabalhador intermitente. Se ele recebe vale-refeição, se ele tem um adicional diferenciado, seja lá o que for tiver previsto na convenção coletiva, tem que ser estendido a esses trabalhadores. Existem aqueles contratos, por exemplo, de 3 meses, né? Mas se a empresa decidir romper com aquele contrato, ela precisa pagar, né? O tempo o tempo para terminar aquele contrato. Isso continua? Então, se a empresa fizer um contrato de 3 meses, mas no primeiro mês não quer mais ficar com aquele funcionário, dispensa, ela precisa pagar os outros 2 meses?
Existem dois tipos de contrato no sentido, o contrato de experiência, certo? E tem o contrato temporário, que o Dr. Júlio está falando para nós. O que acontece? Esse tipo de contrato, ele é um contrato com tempo determinado. Então, o trabalhador e a empresa, eles se organizam e sabem que aquele contrato vai durar até tal período. Então, se a empresa decide, por algum motivo, encerrar o contrato com ele de 1 mês, sim, vai ter que indenizá-lo e o trabalhador por não ter completado aquele tempo. A questão da experiência permanece da mesma maneira? Sim, da mesma maneira. E aí a indenização não. Na experiência, como você colocou, só para acrescentar, o pagamento da multa é correspondente, sim, é a metade do que faltar para completar o contrato de experiência. É o montante que é devido de indenização caso haja a ruptura do contrato. Certo, então tem esse valor. A experiência, então, ela permanece tal na e qual mesma. inalterada. Mesmo esses 3 contratos, eles têm? Eles podem ter, sim. Podem pedir todos a experiência. Priscila, uma coisa que é importante falar sobre o trabalhador temporário, você falou de prazos e que houve mudança com a reforma. Até então, a legislação, o trabalho temporário se admitia a possibilidade de um contrato com duração máxima de 90 dias. Hoje, a lei prevê 180 dias, prorrogáveis por mais 90. Então, se alargou aí o prazo possível do trabalhador temporário. É importante isso também, porque... Antes o máximo eram 6 meses, né, doutor? Assim, 180. Não, eram 90 dias. 90 e Prorrogável agora passou por a mais 180, prorrogável por mais 90. Mudou alguma coisa no seguro-desemprego? Porque antes tinha um período, né, que você precisa trabalhar, estar vinculado à empresa para ter direito ao seguro. Isso continua? Como que funciona? Continua. A lei sobre o INSS, a Seguridade Social, continua a mesma, não houve alteração. Então, mas se a pessoa ela tem um temporário, ela tem também direito ao seguro-desemprego? Tem. Mas só se ela fizer um tempo... Tem que computar. Aí já tem que a somatória de período trabalhado tem que ser igual ou superior a 6 meses. Tem o primeiro que é um ano, se não me engano, depois que ele teve, ele vai ter 6 meses, ele pode já ter direito ao seguro-desemprego. E daí, então, normal para esse Porque há bem pouco tempo atrás eram 6 meses, e aí existia um fenômeno na Justiça do Trabalho, que muita gente reclamava, muito empresário reclamava, que o sujeito trabalhava 6 meses e falava, agora eu vou tirar umas férias por conta do governo. 6 meses. E arrumava um jeito de ser dispensado e passava a receber. Isso onerou bastante aí o fisco e o governo. E o que aconteceu? Houve um alargamento desse período, vamos chamar de um período de carência, para que ele pudesse pleitear. Passou para 1 ano, como a doutora colocou. E aí as coisas ficaram um pouco mais difíceis, vamos dizer assim. Tá ok. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Vem a biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Não pode faltar ninguém. O deputado Caio França, do PSB, será o presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, uma das 17 comissões temáticas da Assembleia Legislativa pelos próximos 2 anos. O deputado Bruno Ganem, do Podemos, foi escolhido vice-presidente. A comissão é composta por 11 deputados. Atua em assuntos relativos à preservação e recuperação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, recursos naturais e hídricos, fauna silvestre, animais domésticos e em cativeiro.
Também fiscaliza e acompanha questões relativas à coleta, tratamento e disposição de lixo, incluindo doméstico, industrial, hospitalar e aterros sanitários. E ainda tem foco em temas globais, como aquecimento do planeta e aumento da poluição. Integram a comissão os deputados Adalberto Freitas, do PSL, Luiz Fernando Teixeira e Márcia Lia, do PT, Disseu Dalben, do PR, Léo Oliveira, do MDB, Mônica, da bancada ativista do PSOL, Reinaldo Augusto, do PV e Sebastião Santos, do PRB. Estamos de volta com o programa Em Discussão, falando hoje sobre a reforma trabalhista. Bom, eu tenho aqui uma expressão que eu gostaria que vocês explicassem para a gente. O que significa inexistência de vínculo entre trabalhador e empresa tomada? Bom, a empresa é a tomadora, no caso, né? Esse é no caso da terceirização, onde existe... quando, assim, uma empresa vai contratar outra empresa para prestar o serviço para ela. Hoje, com a lei de terceirização, essa empresa que está tomando o serviço, contratando a empresa, ela pode contratar a empresa para fazer a atividade meio dela e fim, porque antes só poderia meio. O que significa isso? Significa que antes uma escola de inglês só poderia contratar faxineira, segurança, como terceirizado. Hoje, essa mesma escola de inglês, que a finalidade dela é dar aula de inglês, pode contratar uma outra empresa para dar aula de inglês. Ou essa empresa vai contratar outros funcionários, professores, para ali estar fornecendo o quadro de professores para essa empresa. Agora, a inexistência, no caso, é que essa pessoa, esse trabalhador, esse professor, ele vai ter vínculo com a empresa que contratou, a terceirizada. Certo. No caso. E se essa empresa não, no caso, não cumprir com as obrigações necessárias trabalhistas com ela, essa empresa, ela vai ser, no caso de FGTS, verbas decisórias, vai ser, no caso, responsável solidária com essa. As empresas, elas entenderam bem, estão contratando até mais, falando então no trabalho intermitente, doméstico e temporário, ou elas estão abrindo mão de alguns trabalhadores? O problema são contratos, são modalidades muito recentes, principalmente o intermitente, e ainda causam uma quantidade bem razoável de dúvidas e de receios por parte do empregador de modo geral. Então, a gente não vê ainda na prática um engajamento e uma utilização efetiva dessa modalidade de contratação por parte dos empresários. Eu reputo até também motivado pela estagnação econômica que inibe a criação de novos postos de trabalho. Então, a gente não vê na prática uma efetivação da contratação de mão de obra por conta desse tipo de modalidade que é o contrato intermitente. É mais vantajoso para o empresário fazer esse tipo de contrato? Na prática porque otimiza os gastos. Ele só vai dispor de valor de natureza salarial e tributos e carga tributária em função dessa prestação, na medida que efetivamente for prestado o serviço, ou seja, porque o trabalhador não fica à disposição da empresa lá e gerando passivo tributário para a empresa. Para o empresário, eu entendo muito salutar, e para o empregado da mesma forma, porque possibilita a ele o engajamento em várias frentes de trabalho ao mesmo tempo, e possibilidade de incremento no ganho dele. Exatamente, eu vejo da mesma forma que o doutor Júlio, e acrescento mais no sentido que esse trabalhador que antes não teria, no caso, o seu INSS recolhido, hoje ele vai ter, e aí ele já pode planejar e saber que futuramente ele pode receber, se aposentar com a idade, com tempo de contribuição, enfim, é tudo necessário. Então, realmente, eu vejo que foi uma norma que veio
Já existia esse tipo de trabalho, veio assim formalizar e ao meu ver foi ótima no sentido de porque precisava, e nós estávamos carentes desse tipo de trabalho, de formalização. E bem lembrado a questão previdenciária, hoje só se fala em reforma previdenciária, em coisas desse tipo. A gente tem uma população economicamente ativa bem deficitária, ou seja, a previdência tendo um ônus de sustentar uma infinidade de pessoas, de aposentados, tendo uma população economicamente ativa muito pequena e hoje contribuinte muito pequena. E hoje a gente com esse tipo de contratação, o que se vê é a possibilidade de um incremento de contribuição de contribuintes para a Previdência, tornando viável também essa questão previdenciária e a manutenção do sistema previdenciário e de assistência social. Uhum. Então, pelo que vocês falaram, assim, principalmente na questão da indústria, isso é positivo, né, para os dois lados. Mas no caso, por exemplo, dos domésticos, né, eu me lembro que na época que houve já a necessidade de carteira assinada, que algumas mulheres, algumas donas de casa que tinham ali a sua secretária, a sua pessoa que ajudava em casa, precisou abrir mão por conta do valor que ficou mais alto, né? Isso já se ajustou? As pessoas já entenderam que essa lei veio para ajudar? Assim, na verdade a lei veio regularizar realmente aquela categoria. E onerou sim para a pessoa física, porque lá a família ela não tem ganho naquele âmbito ali, eles não têm finalidade lucrativa, sim, onerou. Né? Então, a família que terá, a pessoa física, no caso que terá um empregado doméstico ali para auxiliar, ela vai estar ciente das obrigações que ela terá com aquela pessoa. Então, realmente, assim, agora, com certeza, como todo tipo de norma, existe o fato, existe a norma e nós estamos, assim, construindo o direito e vendo como ele é. Assim, todas as famílias registram? Não, porque né, o direito está aí, mas nem todo mundo consegue alcançar, consegue efetivar, no caso, a família que contrata, por causa que é oneroso. E por isso que a Justiça do Trabalho está aí, existe a possibilidade da pessoa reclamar depois, ou durante o trabalho também. Aí isso a gente fala mais na questão daquela empregada doméstica que fica a semana toda na casa, mas algumas até donas de casa optaram para que a pessoa vá algumas vezes. Sim. Isso gera também a necessidade de carteira assinada, suponhamos que ela vá 2 vezes na semana. Então, eu tenho um ponto de vista do contrato intermitente, que ele vai, como nós estávamos conversando, a lei veio aí, tá em vigor desde novembro de 2017. Nós estamos na construção da norma ainda, no sentido de estar entendendo o que o legislador quis dizer, o que o legislador quis alcançar. Eu vejo que esse meio de trabalho de intermitente, eu posso pedir para diarista, no caso, que essa doméstica parou de ser doméstica para ser diarista. Aí ela vai lá 2 vezes por semana, e não, se ela for 3, aí já é caracterizado doméstica, porque existe um limite. Então, acredito que no decorrer do amadurecimento das novas teses, das novas jurisprudência, eu posso pedir vínculo de diarista, de contrato intermitente para diarista. Se ela tem expectativa, habitualidade, onerosidade, todos aqueles vínculos, eu posso pedir. Nesse caso, que o juiz entenda que é um vínculo e aí ela ter também seus direitos garantidos. Ainda é tudo muito novo, né, doutor? Muito, muito. Eu queria só complementar uma situação que você colocou, de se a situação já se acomodou. O ser humano é uma criatura muito interessante. Existe um aspecto psicológico para tudo isso. Quando o desconhecimento sobre determinado fato ou determinada situação, a primeira impressão que nos causa é uma repulsa imediata. Então veio a lei, era uma coisa que normatizou uma relação social que já se perpetrava há anos no Brasil, que era a questão do relacionamento com a empregada doméstica, com a pessoa, com a secretária, como você colocou. E isso trouxe um burbúrio que se dizia que vai ser impossível se pagar isso daí, não vamos ter condição, que vai haver um desemprego,
coitada das empregadas, e o que se vê aí na prática é uma acomodação do mercado, como a doutora colocou, uma parte dessa mão de obra migrou para a questão, para a modalidade de trabalhador diarista, porque a legislação dispõe que até 2 dias de prestação de serviço, até 2 dias não caracterizaria o vínculo. E então se acomodou, lançando mão dessa brecha, e não havia possibilidade de se suportar o pagamento, e na verdade o que se vê é que o próprio mercado se acomodou, as pessoas hoje, esses profissionais têm uma segurança previdenciária, o empregador tem uma segurança no aspecto de se eximir de questões de acidentes de trabalho, que é a coisa mais comum de se acontecer numa residência. Ou seja, isso foi uma legislação que sofreu um aprimoramento e que trouxe um bem-estar a toda a comunidade como uma coisa só. Então, que a gente tem uma primeira reação de repulsa, mas a própria movimentação da sociedade faz com que se acomode, e isso é próprio de toda inovação jurídica que é apresentada a qualquer sociedade. Né? No caso do trabalho temporário, ficou mais caro ter um empregado temporário? E isso, se ficou mais caro, vai ser passado para o consumidor essa diferença? Porque é quase que a mesma sensação lá do trabalho experimentado com o trabalhador. Poxa, mas eu vou ter que contratar uma empresa, eu não posso mais tratar direto. Sim, você não pode mais tratar direto, só que o empregador, ele tem a segurança de ter um funcionário sob a égide, sobre a responsabilidade da empresa. Claro que, no final das contas, na prática, o que a gente vai ver, como a doutora colocou, se lá no final da linha, se a empresa não honrar com os compromissos trabalhistas, fundiários e previdenciários, a conta vai vir para o tomador. Só que ele tem o direito de regresso, de se ressarcir, num eventual caso de pagamento, dessa empresa. Por isso que é muito importante no ato da contratação a verificação do cadastro dessa empresa, se ela é uma empresa idônea, se ela tem um histórico trabalhista de problemas, como é que é a conduta, se ela recolhe o fundo de garantia, exigir dele a guia dos funcionários. É muito importante um acompanhamento desses aspectos por parte do empregador. Outra coisa que é importante dizer que a minha concepção dessa lei de poder contratar outra empresa para prestar serviço é dar mais profissionalidade àquele negócio, né? No caso, se você está contratando uma empresa especializada em vendas, né? Aquela empresa ela vai ter um know-how, ela vai ter aí, assim, na verdade, é uma oportunidade de fomento no mercado para que as empresas sejam cada vez mais profissionais, especializadas, né? E aí na minha concepção, abre uma forma de atividade econômica melhor, aprimorada. Agora uma pergunta para os dois, começa pela advogada. Doutora, então, assim, essas mudanças, né, falando em específico, trabalho intermitente, doméstico temporário, a senhora acha positivo, negativo? O que há de positivo e negativo nisso tudo? Assim, depende, né, no caso, depende. A lei material, né, o direito em si, ele veio acrescentar, né? O trabalhador doméstico, como a pessoa ali, o trabalhador, ele teve vários direitos que ele não tinha há muito tempo, porque há muitos anos existe essa função, né? Desde muitos anos, e essa pessoa prestava serviço para a família e ela não era compensada, não tinha horário, era um regime talvez, assim, vamos dizer, escravo. Sim. Poderia ser análogo, né? Então ela acrescentou e deu um parâmetro para quem está regindo lá o contrato de trabalho. Olha, você só pode exigir tal, até isso. Então é muito bom nesse caso. Quanto ao contrato intermitente, eu sempre fui a favor. No caso, existe assim, a indústria tem muita, no caso,
tem essa necessidade, às vezes pega um serviço grande e de repente já existe um funcionário que sabe do estoque, que já sabe do seu material, que já conhece a empresa. Então é importante para a empresa também, é importante para o trabalhador, que também tem aquela familiaridade. Só que antes ele ia lá, o gerente ou o dono da empresa, daquela metalúrgica, vamos dizer da pequena, vamos pensar na pequena que é a mais que fomenta, nossa, assim, olha, toma aqui R$50, R$100, vem, trabalha. E aquela pessoa poderia ter, como o Dr. Júlio falou, sofrer um acidente, ter alguma coisa. Hoje ele vai ter, de repente, os mesmos R$100, mas ele vai estar segurado, ele vai ter o seu INSS, ele vai ter isso. Então, veio a acrescentar. Da mesma forma, eu vejo a nova lei também de terceirização, vários colegas são contra. Eu tenho mais uma visão favorável nesse sentido de que essa empresa de terceirização pode no caso, oferecer um serviço mais profissional, um serviço mais específico, técnico, e que a empresa pode cobrar isso. Então, a empresa que está contratando o serviço é ótimo, né, na minha concepção. Agora, com tudo isso, existe também a lei processual, com a reforma, etc. e tal. No direito material, a reforma trabalhista, se foi essa assim, a pergunta, ela acrescentou bastante, tanto acrescentou também o direito, o teletrabalho para trabalhar em casa, já existia e não era regularizou. O ponto negativo que eu acho assim da reforma é às vezes o processual realmente, porque o empregado doméstico, para provar uma situação na Justiça do Trabalho, fica muito mais difícil. Porque com quem que ele está ali? Às vezes ele não vê o patrão, às vezes o patrão não vê ele. Sim. Né? Existe muito isso, tem a chave, tem isso. Então ele pode ir lá no judiciário e alegar o que ele for, e aí vai depender de prova. E se ele não conseguir provar tudo aquilo? Hoje existe a tal da sucumbência que ele tem que pagar ao final do processo, se caso ele não conseguir demonstrar para o juiz que ele ingressou no judiciário, mas que ele tinha aquele direito, mas foi improcedente a causa dele. Então hoje ele vai ter a sucumbência, ele vai ser oneroso para ele. Então esse sentido acabou inibindo mais a sociedade, e de fato eu não concordo. Eu acho que deveria ser como no civil. No civil, se uma pessoa ela exige algo, por exemplo, olha, eu vou cobrar no judiciário algo que já me pagaram. Qual que é a penalidade? A pessoa tem que pagar o dobro que ela tá pedindo. Mas olha a diferença. Ela está dizendo que ela não recebeu. No caso do direito do trabalho, ela está querendo assim, ela está pedindo um vínculo que seja reconhecido. Ela não está falando que ela não recebeu o salário, ela não está falando que ela não recebeu as férias, entendeu? Então, assim, não poderia, dependendo da pena, poderia ser diferente. Entendi. E aí iria realmente focar mais no sentido, porque o intuito da lei foi desafogar, porque realmente a área trabalhista sempre teve uma fama de oportunista, que eram, como o Dr. Júlio falou sobre do seguro-desemprego, era muito verdade isso. Pessoas trabalhavam 6 meses, dava 6 meses, ela dava causa para ela ser mandada embora, porque ela só queria receber o seguro-desemprego. Então, realmente, nós precisávamos dessa construção diferente mental, educacional, vamos dizer assim. Mas hoje inibiu demais. Hoje quando me procura, uma pessoa quando me procura que tem tem algo a reclamar do seu trabalho, do seu contrato de trabalho, ela já vem assim, mas doutora, mas será que eu peço isso? Mas que se eu não ganhar, né? Mas ela passou por aquilo, ela passou por um assédio, ela vai ter dificuldade de mostrar, porque de repente um colega não vai, um colega no sentido não que ser amigo, um colega do trabalho pode ficar tímido e não querer, e ela deixa de pedir aquilo que aconteceu com medo de ser, no final, aí onerada, ter que pagar a sucumbência. Doutor? Diferentemente da doutora Cíntia, eu tenho uma visão otimista. Digo otimista porque eu acredito que toda essa gama de inovações legais que o país vem sofrendo, principalmente de 2017 para cá, seja em termos de reforma trabalhista, de trabalho temporário, de trabalho intermitente, de flexibilização, é um conjunto de adequações legais que eu reputo de suma importância, não só dentro da esfera jurídica, mas eu reputo para um avanço da própria economia do país, de vários setores do país que clamavam por
por essa modificação, por essa flexibilização, por essa modernização. Hoje o que se vê é uma legislação trabalhista próxima do que se pratica, por exemplo, pode parecer um exagero, bem próximo do que se pratica nos Estados Unidos, em boa parte da Europa. O que resta, o que eu vejo de ponto negativo é uma ausência, pelo menos momentânea, do governo em termos de ações para qualificar esse trabalhador, porque não adianta nada a gente ter um arcabouço jurídico extremamente moderno, de ponta, de primeira linha, vanguardista, com um material humano, com um trabalhador que hoje ele não detém qualificação. Qualificação seria a ferramenta fundamental para que ele pudesse exercer o seu direito de pleitear melhores condições de trabalho, melhor salário, se tornar competitivo. Como é que um trabalhador que não tem qualificação ele pode exigir algum tipo de melhoria salarial? Ele é totalmente prescindível. Então, é muito importante que o governo, a par dessas medidas jurídicas e legais, comece efetivamente, saia do discurso e comece uma série de ações efetivas no sentido de qualificar esse trabalhador, investir sim na educação qualificadora do trabalhador, para que esse trabalhador, inclusive, fomente a economia em termos de produtividade. Hoje a gente tem um país com produtividade em decréscimo, um PIB em decréscimo, uma coisa espantosa. Ao invés da gente alcançar melhoria, a gente só é premiado com números praticamente negativos. Então, isso inviabiliza economicamente e acaba refletindo no dia a dia do trabalhador. Por quê? Porque ele não tem capacidade de mobilização, ele não tem capacidade de pleitear melhoria salarial. Não tem melhoria salarial, não movimenta a economia, não compra, a empresa não vai vender, ou seja, a gente fica nessa situação que se encontra hoje. Então, eu reputo muito positiva a implementação no arcabouço jurídico, mas isso não pode ser uma atitude estanque do governo ou do judiciário, do legislativo. Isso tem que vir junto com medidas na área econômica e na área educacional. Sem essa mobilização e implementação conjunta, vão ser medidas daqui a pouco praticamente inócuas, que é o que se vê hoje. Muitas vezes as pessoas perguntam, você vê alguma efetividade na flexibilização da legislação? Você não consegue mensurar hoje porque a economia ela está a zero. Então, isso não se transferiu para o empresário. Hoje a gente ainda, infelizmente, não consegue isso. E a gente espera realmente que o governo venha a sair do discurso e pratique esse tipo de situação e de medidas. É o que a gente espera. O senhor falou da questão da produtividade. Se enquadra em algum desses aspectos a questão da prestação não de relatório, mas de produtividade, ou seja, a empresa pagar o que realmente o funcionário prestou, o que ele rendeu, ou não? Como que funciona isso? O contrato intermitente é mais ou menos isso. Eu falo que é uma filosofia americana. Produziu, ganhou. Trabalhou, ganhou. Não trabalhou, não ganha. É exatamente isso. E no sentido também, eu acredito que realmente o governo ele quis achou esse modelo que deveria ser acrescentado na nossa legislação e, de repente, fazer a diferença. Com certeza, o intuito foi esse, mas realmente não é a norma trabalhista, realmente é acrescentar na atividade econômica e na educação, porque não vai andar sozinho a economia do Brasil apenas na mudança da legislação trabalhista, no acréscimo dessa... Porque hoje, de fato, nós estamos começando a ter um contratinho ou outro,
nesses moldes. Mas não foi como o governo de repente pensou, que de repente assim, olha, foi ali naquele período, de repente dezembro, já começa janeiro, vamos lá dar uma fomentada na economia. Não houve por causa dessa modalidade. Realmente deve ter outras iniciativas, né? Não só apenas a regularização assim dessa mão de obra. Quais iniciativas, por exemplo? Iniciativa, de repente, de empréstimos para a empresa, tributação, de repente, carga tributária realmente que onera muito uma empresa, né? Eu acredito que aí que os estrangeiros, que as empresas de grande porte venham a ter vontade de vir e investir no nosso país, né? É esse tipo de investimento também que nós estamos precisando, né? Porque a lei em si só, apenas trabalhista, não vai mudar a economia. A gente vê, né, a doutora falou de investimentos estrangeiros. Como é que um investidor, um empresário, um segmento empresarial pode sentir convicção de investir no Brasil com um arcabouço tributário, um arcabouço de tributos com 70 tributos? É praticamente inviável. Você não tem a mínima possibilidade, a mínima segurança jurídica no sentido de poder efetivamente investir, muito embora o Brasil tenha um mercado de juros que não existe em lugar nenhum do mundo, Nem assim ele consegue ser atrativo a ponto de trazer capital para investir dentro do mercado brasileiro. Bom, nós estamos chegando no finalzinho do programa, só tenho mais uma pergunta. Qualquer tipo de empresa pode se enquadrar, então, nesse tipo de contratação? A gente falou muito de indústria, serviço, mas, por exemplo, uma prestação de produção intelectual também entra? Também entra. Também pode ser. Na verdade, qual que é o liame aí no caso? É a necessidade da empresa. A empresa tendo a necessidade de ter um intermitente, ter o trabalhador temporário, ela pode contratar. Tá ok. Muito obrigada, então, pelas informações. A gente conseguiu destrinchar bem e tirar bastante dúvidas. Obrigada pela vinda de vocês aqui à TV Alesp. Obrigada a você. Agradece. Bom, o programa Em Discussão de hoje fica por aqui. Você pode assistir esse programa novamente no canal da TV Alesp no YouTube. Tchau, tchau. Vale a pena.